Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino, e na aula de hoje, na série de vídeos Matéria e suas propriedades, nós falaremos dos estados físicos da matéria e também sobre o nome das mudanças de estado físico e sobre diagramas de fases. Então, você sabia que substâncias puras, elas têm um diagrama de fases diferente de misturas? Vamos aprender comigo? Olá, queridos alunos! A nossa aula de hoje é para falar de estados físicos da matéria, dentro do tema matéria e suas propriedades. Nós já falamos anteriormente que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, isto é, tudo aquilo que possui volume e massa. A matéria forma estrelas, os planetas, o corpo dos seres vivos, o vidro, o ar, a madeira, o ouro e muito mais. E a energia vai interagir e vai modificar a matéria. Pode, por exemplo, causar sensações como o calor. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Como curiosidade, existem já outros estados físicos. O 4º estado da matéria, que não é muito estudado, porque quase nunca é encontrado aqui na Terra, que é chamado de plasma, e o condensado de Bose-Einstein, ou chamado de luz líquida. Só que não nos cabe agora, nesse estudo, detalharmos esses outros estados da matéria. Vamos ficar apenas com sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem. Essa característica obedece a fatores como força de coesão, ou seja, aquela força que faz com que as moléculas se aproximem umas das outras, força de repulsão, que faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Esses estados de agregação da matéria também são chamados de estados físicos da matéria. E o volume, a densidade e a forma de um composto podem variar de acordo com a temperatura. O calor, ele pode afetar diretamente no movimento das partículas. As partículas de um sólido, por exemplo, vibram em torno de uma posição fixa. Esse movimento vibratório é o que faz com que o perfume de um vidro aberto possa se espalhar pelo ambiente, ou é o que faz com que uma gota de tinta possa se dissolver na água. Já as partículas de um líquido ou de um gás, elas já estão em constante movimento, elas mudam de direção a cada momento. Aquecendo-se um corpo, suas partículas passam a se movimentar mais rapidamente. É essa agitação que faz uma substância ficar mais quente, isto é, faz a sua temperatura aumentar. O calor é a quantidade de energia que passa de um corpo para outro por causa de uma diferença de temperatura entre eles. O calor passa sempre de um corpo mais quente para o corpo mais frio, até que os corpos fiquem com a mesma temperatura. Dessa forma, quando uma substância recebe ou perde energia na forma de calor, ela vai mudar de estado físico. Com isso, ela é a mesma substância, mas mudou somente a organização das suas partículas constituintes. Dependendo do tipo de interação entre essas partículas, ou seja, dependendo da intensidade de das forças intermoleculares, a quantidade de energia necessária para provocar a mudança de estado vai variar. Se a força intermolecular for bem intensa, precisará de mais energia, ou seja, precisaremos aquecer bastante a substância para mudá-lo de estado físico e vice-versa. Os estados físicos da matéria que estudaremos serão o sólido, quando as partículas estão bem próximas umas das outras e ficam vibrando em torno de uma posição fixa, onde tem uma grande força de atração entre essas partículas. O líquido, onde as partículas estão mais soltas e podem se deslocar em relação às outras, a força de atração entre elas é menor. E o gasoso, quando as partículas movem-se mais livremente ainda, ficando mais distante umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido, a força de atração entre elas é quase nula. As mudanças de estados físicos
Aqui nós temos o sólido, o líquido e o gasoso representados. São chamados de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso se verifica quando o corpo sólido recebe calor, o que provoca uma elevação na sua temperatura, até o ponto em que a agitação dos átomos passa a ser tanta que a estrutura deixa de ser cristalina e passa a ter uma movimentação maior, caracterizando o líquido. Durante a fusão de uma substância pura, a temperatura permanece constante, conforme podemos constatar quando nós retiramos um bloco de gelo do congelador e colocamos num prato. Supondo que o gelo esteja a menos 8 graus Celsius, ele vai receber calor do ambiente até chegar à temperatura de 0 graus. Nesse ponto, ele irá começar a passagem do estado sólido para o estado líquido. E enquanto esse processo estiver se desenvolvendo, a temperatura tanto do bloco de gelo quanto da água que foi aparecendo estará em 0 graus. Quando todo o gelo estiver derretido novamente, a temperatura da água começará a subir até atingir o equilíbrio térmico com o meio ambiente. Teremos a temperatura de fusão, que é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Outra mudança de estado físico é a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode ocorrer de 3 formas: evaporação, ebulição ou calefação. A evaporação pode ocorrer a qualquer temperatura e seu processo se dá de maneira lenta. Um exemplo são as águas evaporando no ciclo hidrológico da água ou as roupas que a gente coloca para secar nos varais. Esse processo se dá através de algumas das moléculas do líquido que estão em movimento, as quais conseguem escapar da superfície do líquido. A velocidade da evaporação vai depender de 3 fatores. O primeiro, quanto maior for a temperatura do líquido, maior será a energia das moléculas que se encontram próximas à superfície, portanto, a velocidade da evaporação será maior. Por exemplo, a água a 80 graus evapora mais rápido do que a 20 graus. Segundo ponto é que quanto maior for a superfície de contato do líquido em contato com o ar, maior será a velocidade de evaporação. Por exemplo, a água num prato evapora mais rápido do que a água que estiver numa garrafa. E o terceiro ponto é que quanto maior a umidade próxima da superfície do líquido, menor será a velocidade de evaporação, porque as moléculas que irão se desprender da superfície do líquido encontrarão o espaço já ocupado por outras moléculas. O exemplo é que em dias úmidos as roupas demoram mais a secar. A ebulição é um tipo de vaporização também que ocorre com uma determinada temperatura característica de cada líquido, que é chamada de temperatura de ebulição. Durante a ebulição de uma substância pura, a temperatura permanece constante. Por exemplo, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius e permanece nessa temperatura enquanto estiver fervendo. A calefação. A calefação é um caso particular de vaporização e ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que está muito quente, que está com a temperatura muito superior à sua temperatura de ebulição. Provoca uma mudança rápida e brusca do estado líquido para o vapor ou para o gasoso. Por exemplo, se nós colocarmos uma panela para esquentar no fogo e depois de algum tempo, quando ela estiver bem quente, quando colocarmos uma certa quantidade de água, veremos a água virar vapor rapidamente e aquele barulhinho característico. Ou seja, é uma transição bem turbulenta do estado líquido para o gasoso. A condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Isso se verifica quando se retira calor de uma substância que está em ebulição. Durante a condensação de uma substância pura, a temperatura também permanece constante. Nessa aula, nós vamos utilizar o termo gás e vapor de maneira indistinta. Será diferenciado
posteriormente quando nós abordarmos o estudo dos gases perfeitos. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Isso se verifica quando a gente retira calor do corpo líquido, que provoca uma diminuição na sua temperatura até o ponto em que a agitação dos átomos diminui tanto que passam a vibrar segundo uma estrutura cristalina. Nós teremos associado também uma temperatura de solidificação, assim como aqui nós teremos uma temperatura de condensação. Essas temperaturas serão constantes quando tivermos uma substância pura. No caso da temperatura de solidificação, é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado sólido. Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Por exemplo, a naftalina sofre sublimação, o gelo seco e a cânfora. Ressublimação é um processo inverso, é a passagem do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar para o estado líquido. Então, por exemplo, no caso do iodo cristalino, se nós aquecermos uma amostra de iodo, ele vai evaporar. E se nós colocarmos uma superfície fria logo em cima do becker, notaremos que o mesmo vai se ligar à superfície na forma de pequenos cristais. Percebemos aqui então que temos mudanças de estados físicos endotérmicas, que são aquelas que, pelo aumento de temperatura, ocorrem, são elas a fusão, a vaporização e a sublimação, e mudanças exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, que são a solidificação, a condensação e a ressublimação. Repetindo, mudanças que absorvem calor, chamadas de endotérmicas, são a fusão, vaporização e sublimação, ocorrem com aumento de temperatura, e mudanças que liberam calor, chamadas de exotérmicas, são aquelas que ocorrem com diminuição de temperatura, solidificação, condensação e ressublimação. Uma nota importante é que a mudança de estado físico ocorre em função da absorção ou da liberação de energia. Analisaremos agora o diagrama de fases de uma substância pura. Quando nós aquecemos uma substância pura, a substância é inicialmente sólida. A curva sofre um aumento gradual até que ocorra a fusão. Então, aqui, nesse primeiro patamar, está acontecendo a fusão. Na fusão, a temperatura se mantém constante. Depois que todo o material sólido se converter em líquido, que é a segunda fase, a temperatura volta a subir. Quando a substância atinge a ebulição, que é correspondente aqui a este segundo patamar, a temperatura volta a se manter constante até que todo o material esteja posteriormente no estado gasoso, no estado de vapor. Na primeira inclinação da reta, a substância está no estado sólido. No primeiro patamar, ela está passando pela fusão, coexistem os estados sólido e líquido. Na segunda inclinação, estado líquido. No segundo patamar, líquido mais gasoso ou líquido mais vapor aqui, que está acontecendo a ebulição, e depois estado gasoso ou de vapor. Quando nós estamos resfriando uma substância pura, inicialmente ela está no estado de vapor, a curva sofre um resfriamento, está acontecendo a queda da temperatura até o ponto de condensação, que é o patamar. Na condensação, a temperatura também se mantém constante. Depois que todo o vapor se converter em líquido, o resfriamento continua e quando atinge a solidificação, que é nesse caso o segundo patamar, a temperatura volta a ficar constante até que todo o material esteja novamente no estado sólido. O diagrama de fases de uma mistura comum é diferente de uma substância pura. A mistura de substâncias vai ter alterações
nos valores de temperatura durante a fusão e a ebulição. Se nós estivermos aquecendo uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição não terão valores determinados e constantes. As mudanças de estado físico ocorrerão em faixas de temperatura e não com um valor fixo. O ponto de fusão, por exemplo, começará em uma dada temperatura e terminará em outra. E o mesmo ocorrerá com o ponto de ebulição. Vejamos isso no gráfico. Então, aqui nós temos o aquecimento da substância inicialmente no estado sólido. A fusão da substância está acontecendo nessa faixa aqui. Começa na temperatura 1 e termina na temperatura 2. Depois ela volta a subir de temperatura no estado líquido e a ebulição está acontecendo nessa outra faixa de temperatura, também começando em uma temperatura e terminando na outra. As misturas eutéticas, como nós já falamos na aula diferenciando substância pura de mistura, comportam-se como se fossem substâncias puras somente no processo de fusão, isto é, a temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da fusão. O ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição varia. Então, é toda essa faixa aqui o ponto de ebulição da mistura eutética. No diagrama de fases de uma mistura azeotrópica, elas comportam-se como se fossem substâncias puras somente em relação à ebulição. Elas mantêm a temperatura inalterada do início ao fim da ebulição, ou seja, o ponto de ebulição delas é constante e o ponto de fusão varia. Veja aqui, o ponto de fusão dessa mistura azeotrópica é toda essa faixa de temperatura, enquanto que o ponto de ebulição dela é uma temperatura constante. Esta foi a nossa aula de hoje, muito obrigada por assistir. Não deixe também de assistir os demais vídeos dessa série. Por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, isso ajuda muito a compartilhar o meu trabalho. Curta e comente e obrigada. Tchau!